Hoje a gente está conversando aqui com a professora Rita Sanco, ex-prefeita de Gravataí, mas como a gente sempre, nos ambientes partidários e nos ambientes que a gente dialoga e conversa, a gente sempre chama de prefeita Rita, porque de fato e de direito tu segue sendo a prefeita para todo mundo que acredita na democracia aqui em Gravataí. Rita, explica um pouco para o pessoal da internet o que a Justiça e o Ministério Público arquivou agora nessas últimas semanas, referente ao caso da cassação injusta aqui em Gravataí. Bom, de direito, realmente sou a prefeita eleita. Houve uma eleição legítima, né, com uma vitória, uma amplíssima maioria de votos, e que fomos afastados do governo por uma denúncia na Câmara de Vereadores, que à época já dizíamos que era uma denúncia caluniosa, que era uma denúncia infundada, e que nada mais era do que um movimento político, do que propriamente irregularidades administrativas. Com o passar do tempo, essas denúncias que foram feitas na Câmara e que foram objetos da cassação, elas também foram feitas no Ministério Público. E o Ministério Público, como um órgão fiscalizador e investigador, chegou à conclusão, agora em meados de agosto, que todas aquelas denúncias eram infundadas. Ele foi gradativamente arquivando todas as denúncias que o próprio Ministério Público abriu inquéritos administrativos. Alguns ele nem chegou a abrir por achar que eram tão irrelevantes, tão sem fundamento, mas as que abriu foram arquivadas, e o que não foi arquivado foi pelo próprio judiciário rejeitado. Em resumo, todas as 11 denúncias, elas são caluniosas, o que se diz, portanto, que não há fato, que não há justa causa para o processo de cassação. Razão pela qual nós, inclusive ontem, o vice Cristiano, o procurador-geral e eu entramos com uma representação crime aos 3 denunciantes lá no Ministério Público, porque se enquadra em crime uma denúncia caluniosa. E principalmente porque eles tinham conhecimento que isto era Julgamento essencialmente político. Essencialmente político. E isso está muito bem expresso no Correio de Gravataí do dia 4 de junho, onde eles confessam que realmente eles sabiam que não tinha nenhuma questão de improbidade administrativa, mas que era um julgamento político pelos 15 anos do PT, e eu levei a culpa destes 15 anos. Os relatórios do Ministério Público, ao invés de te apontar como culpada, relatam que ainda houve benefício para o município nas negociações de dívidas. Além de me inocentarem, os relatórios são claros em dizer que todas as negociações feitas pelo município, das dívidas que nem eram do meu governo, eram dívidas antigas e que nós estávamos buscando a regularidade fiscal do município, dizem que foram negociações muito benéficas ao município, gerando uma economia aí na ordem de 65 milhões, e que os juros aplicados nessa negociação são os mais baixos do mercado, numa demonstração clara do nosso cuidado na gestão pública, né? Sim, quer dizer, como é que tu te sente sendo colocada, sendo eleita por quase 70 mil votos e sendo retirada por 10 votos? É importante registrar que as manifestações públicas que houve foram no sentido de me apoiar e serem solidários comigo. Não houve nenhum movimento público, muito pelo contrário, a cassação foi um movimento exclusivo da Câmara de Vereadores. 10 vereadores tinham voto, com votos de ex-petistas, ainda no PT alguns, e procederam à cassação.
para além de um sentimento de injustiça pessoal, porque, bom, fui vítima, eu, pessoa, deste processo todo, mas é também uma injustiça com a cidade, é um desrespeito, né, com a democracia, com o voto popular, com a vontade das pessoas expressa na urna em 2008. A causa, porque lá no artigo 4º do decreto 201 está muito claro, tem que ter infração político-administrativa. Sem isso até um descumprimento da lei. Então nós podemos dizer que esses 10 vereadores descumpriram o próprio decreto legislativo. Bom, nos resta agora a via judicial, para que a via judicial, com esses fatos novos, com o arquivamento de todas as denúncias, conclui-se que não há fatos, não há justa causa. Portanto, se não há fatos, não há justa causa, não tem por que ter cassação e cabe ao judiciário restabelecer, então, a ordem do Estado democrático de direito, conforme diz a nossa legislação. Como é que tu te sente entrando nas lojas, indo conversar com as pessoas mais humildes que às vezes não têm acesso ao jornal e às informações, e as pessoas dizem assim, olha, o que aconteceu contigo nos feriu também, nos deixou triste, a gente ficou sentido, mas não teve oportunidade de ir lá te defender. Como é que tu te sente assim, cada manifestação dessa de apoio, são inúmeras, né? No último período tem Sim, essa solidariedade, muitas vezes pessoal, afetiva, mas às vezes também política, né? Elas foram fundamentais para suportar esse período de outubro até agora, quando a gente consegue materializar toda a nossa inocência. Isto é muito gratificante e mesmo, percebo que mesmo pessoas da oposição que não estiveram diretamente ligadas ao golpe, buscam externar essa sua avaliação de que sabe que não tinha nada, meio que se desculpam a todo momento. Eu sou frequentemente abordada por eles numa tentativa de se desculpar, não, a gente sabe que não é nada contigo, mas bom, não é nada comigo, mas é com o meu partido. Ninguém gosta de condenar um inocente. É contra o meu partido, é contra um projeto que eu represento, foi contra os milhares de votos que votaram no 13, contra toda uma história que a gente representa, então, mas é um ambiente de muita consternação, eu diria, por isso que aconteceu e mais agora, então, que ficou tudo provado que não tem fundamento. Isso, e por outro lado tem deixado as pessoas muito assustadas, porque elas passam a pensar, poxa, mas do que essa gente é capaz de fazer? Né? Então as pessoas ficam refletindo, né, que o risco que corre as estruturas de poder diante de pessoas que se valem desse expediente para chegar na prefeitura de qualquer jeito. Isso é lamentável. A gente faz política há muito tempo, convive com a divergência há muito tempo, mas a nossa forma sempre foi a do convencimento, né? O voto, o convencimento, muitas vezes difícil, né? Mas este é o caminho, né?